abra lá a sua Bíblia, no Evangelho de Cristo segundo João. João, capítulo 13, nós vamos ler 2 versículos apenas de início, mas depois você senta, fica com a Bíblia aberta, que nós vamos ler muito a Bíblia hoje. Os irmãos acharam, amém? Diz assim: um novo mandamento vos dou, amem-se uns aos outros como eu os amei, assim vocês devem amar uns aos outros. Com isto, todos saberão que vocês são os meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Amém? Que ele está sentado, meu irmão, fique com a Bíblia aberta. Nós precisamos reaprender muitas coisas sobre o amor, segundo o que Jesus nos ensinou. E a gente não consegue agradar a Deus e a questão da espiritualidade, a nossa ligação com Deus, a nossa vida com Deus, a gente não consegue viver isso sem falar de amor. Não tem como falar de amor sem falar de Deus. Não tem como falar de Deus sem falar de amor. Eu gosto muito do que o próprio evangelista João, lá numa das suas cartas, do capítulo 4, versículo 8, ele escreveu: olha, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E tem um teólogo contemporâneo que eu gosto muito, o Eugene Peterson. Ele escreveu uma frase fantástica, que eu gostaria de introduzir justamente com isso. Se quisermos nos relacionar com Deus de maneira correta, temos que aprender a amar de maneira correta. E se quisermos amar de maneira correta, temos de nos relacionar com Deus de maneira correta. Ou seja, os dois estão juntos. Não tem como eu querer amar de uma maneira correta sem relacionar com Deus da maneira correta. O inverso também é impossível. Não tem como, nesse mundo que se diz espiritual como os nossos dias, eu querer me conectar com Deus, eu querer estar de bem com Deus, se eu não aprender a amar da maneira certa. Jesus falou isso no contexto da última Santa Ceia. Lá estava ele com seus discípulos, já estava falando que logo ele seria tirado dos seus discípulos, logo seria o fim, ele estava falando que logo chegaria a sua morte. E a gente sabe que logo depois realmente isso aconteceu. E Jesus, ele não podia ser tirado dali dos discípulos sem deixar essa lição tão importante do amor. Então ele fala algo interessante: um novo mandamento vos dou, amai-vos uns aos outros. Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E eu gosto de quem registrou essas palavras. É o famoso apóstolo João, apóstolo considerado o apóstolo do amor. As cartas de João e o Evangelho segundo João mostram essa ligação fantástica que existe entre Deus e o amor. E é sobre isso que nós precisamos reaprender. Se você quer ter uma vida abençoada, se você quer ter intimidade com Deus, se você quer ter crescimento espiritual, se você realmente quer se envolver mais com Deus, e como eu falava para os adolescentes, se você quer parar de chavecar Deus, chaveco é engraçado, porque chaveco é aquelas cantadas que os adolescentes às vezes dão para o outro, frases mirabolantes que falam de amor, frases românticas, mas que não expressam a essência do coração. Por isso que eu digo, nós precisamos parar de querer chavecar a Deus. Falamos uma coisa, mas a nossa vivência tem outra. Se a gente quer parar com isso, de viver um discurso de querer mais de Deus, de fazer a vontade de Deus, de agradar a Deus, nós precisamos ter uma concepção muito melhor de amar a maneira de Deus. E nesse texto aqui que nós lemos, e nesse tema de sermão, que é reaprendendo a amar, eu gostaria de fazer 3 destaques, 3 coisas que nós precisamos aprender segundo o que Jesus nos ensina. E a primeira coisa é que o amor é o sinal inconfundível dos seguidores de Jesus. Certa vez eu já falei alguma coisa sobre isso aqui, mas a gente muitas vezes se esquece. Jesus deixou bem claro: nisto
todos saberão que sois meus discípulos. Nisto o quê? Se vos amardes uns aos outros. Gente, nós conseguimos identificar grupos, pessoas, filosofias, opiniões, da maneira que se veste, que fala, que age, que se comporta e assim por diante. Esses dias, cruzando na rua, né, com um indivíduo vestido parecido com um lençol rosa, a cabeça toda raspada, apenas um pouquinho de cabelo aqui atrás, um rabinho. Você bate o olho, você já sabe que é um Hare Krishna. E ele chega lá com os livros dele, querendo vender, fala, ou seja, pela maneira de vestir, a gente consegue identificar que religião ele segue, o que ele pensa, o que ele faz. E assim por diante, eu brinco com os adolescentes, que é muito fácil chegar na escola, você vê os grupos. Você vê o grupo dos metaleiros, geralmente de preto, com camisa das bandas favoritas de rock. Você olha, você vê o grupo dos emos, né? Sapatinho, tênisinho Mad Hat, calça jeans, geralmente cor preta ou branca. Você bate o olho e você consegue identificar. Muitas vezes, até no cotidiano do dia a dia, a gente bate o olho em uma pessoa, tem características nela que falam muita coisa a seu respeito. Jesus, quando ele falou, olha, vocês serão conhecidos por isso, ele não estava falando de jeito de vestir, ele estava falando de jeito de agir, agir em amor. E isso, a nossa igreja contemporânea, a nossa igreja dos nossos dias, já é algo que nós precisamos reaprender. Que o sinal inconfundível dos seguidores de Jesus é justamente o amor. Porque tem muita gente que acha que o que evidencia um cristão é a Bíblia debaixo do braço. O que evidencia um cristão é falar em línguas. E daí chega lá no mercado, chega no cabeleireiro, chega onde estiver, ele está lá, acha que é assim. Muitos acham que é apenas profetizar, muitos acham que é viver uma vida de cara fechada, santarrão, no mundo espiritual. Muitos acham que é ficar gemendo. Gente, nada disso nos identifica como um verdadeiro cristão. Não é aparência física, não é gemido, não é nem dom de línguas, nem dom de profecia. Não é, como a teologia da prosperidade tem dito, prosperidade financeira. Se você tem carro novo, casa nova, se você está ganhando muito dinheiro, você é um abençoado por Deus, Deus está com você, você é de Jesus. Não tem nada disso. Jesus deixou bem claro, é no amor, na maneira como você ama, que as pessoas vão olhar e vão identificar que você é realmente um seguidor de Jesus, que você é um cristão. É aquilo que nós já vimos lá em Coríntios, né? Quando nós paramos para ler a carta de Paulo aos Coríntios, e tem muito cristão que precisa fazer um estudo profundo, principalmente do capítulo 12, 13 e 14, porque a igreja de Corinto era aquela que confundia línguas, confundia profecia com vida espiritual sadia. E daí Paulo, ele começa a falar, gente, línguas é para isso, profecia é para isso. E chega lá no capítulo 13, que ele faz o grande discurso do amor, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens, a língua dos anjos, ainda que eu tivesse dom de profecia, se eu não tiver amor, eu sou um latão vazio, que faz barulho, mas não tem conteúdo. Eu posso dar a minha vida para ser queimado, posso fazer isso, posso fazer aquilo, se não tiver amor, eu nada sou. O amor é o sinal inconfundível dos seguidores de Cristo. Por quê? Porque Ele é amor, Deus é amor. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus. Jesus é fruto do amor e Ele é o amor em pessoa. Você vê isso através do próprio exemplo de João, filho do trovão. João era o cara que, ele com o irmão dele, Tiago, estupim curto. Era o camarada que não levava nada para casa, resolvia ali na hora. E quando eles chegam em Samaria, achando que Jesus seria o futuro grande imperador judeu, aquele revolucionário político, e os samaritanos fecham as portas para Jesus, eles já falam, Senhor, só diz assim, ok, que nós vamos mandar cair fogo do céu para acabar com essa geração. E Jesus pergunta para ele, de que espírito sois? Olha a pergunta de Cristo. Porque eles estavam andando ali com a encarnação do amor, e eles ainda não tinham entendido quem era Jesus. A gente hoje, nos dias atuais, 2013, nós não podemos esquecer isso.
Nós fomos chamados para se parecer com Cristo. E o amor é justamente o que nos evidencia. A maneira como nós agimos em amor. Quando nós vemos os próprios discípulos, o próprio Pedro, Tiago, João, esses aqui, né, que depois de andarem tanto com Jesus, ainda na morte Jesus não tinha compreendido. Você vê que eles, depois que Jesus é ressurreto, depois que Jesus aparece para eles, depois que eles são cheios do Espírito Santo, vocês vê eles entendendo isso. Eles se tornam apóstolos do amor. E o principal deles é o próprio apóstolo João, que tinha um vínculo muito forte com Jesus. Que nós sabemos que ele era aquele que deitava o seu rosto no peito de Jesus. Jesus tinha uma ligação muito forte com ele. E todos esses apóstolos, eles entenderam isso. Por isso, já naquela época, a igreja começou a ter um significado muito importante na mudança da sociedade. O que nós não vemos hoje. Eu falo isso quase em todas as mensagens que eu prego, né? Que nós precisamos sempre nos questionar por que os evangélicos crescem tanto no Brasil e a sociedade não muda. Aqui está um dos fatores que eu preciso aprender, a questão do amor. Aquela igreja primitiva tinha suas falhas, tinha os seus defeitos, mas eles começaram a mudar a sociedade. Eles começaram a pregar a igualdade. Falavam que, olha, perante Deus não tem senhor e não tem servo, não tem rei e não tem escravo. Todos somos iguais perante Deus. E isso gerou muita perseguição. Eles foram mortos, mas conseguiram, aos poucos, ir mudando a sociedade. Mudaram a figura da mulher, como nós já vimos. Mulher que era um ser desprezível, inferior, às vezes, em algumas culturas, aos animais de estimação. O cristianismo, o próprio Jesus, permitindo que mulheres o seguissem, permitindo que mulheres os sustentassem no ministério, Jesus já deu início a essa revolução. E a igreja primitiva, ela continua consagrando mulheres, como líderes de comunidades. Você vê, por exemplo, Dorca, é a única mulher na Bíblia, aquela que morre, Pedro ora por ela e ressuscita. Ela é a única mulher que é chamada de discípula, ou seja, ela recebe o mesmo título dos 12 que Jesus escolheu. Então nós vemos que os cristãos começaram a revolucionar a sua sociedade. O amor com os idosos, o amor com as crianças. Na cultura romana, greco-romana, principalmente se nascia menina, os pais tinham o direito de abandonar aquela criança, de jogar ela literalmente fora. A cultura espartana, os espartas, quando alguma criança nascesse doente, nascesse com algum problema, essa criança já era abandonada em cima da montanha. Ou seja, tinha realmente uma falta de amor muito grande que os cristãos começaram a mudar na sua sociedade. O primeiro asilo para cegos foi fundado por Talásio, um monge cristão. O primeiro dispensário gratuito foi fundado por Apolônio, um comerciante cristão. O primeiro hospital que se tem notícia na história da humanidade foi fundado por uma dama rica cristã chamada Fabíola. Ou seja, pessoas que entenderam que ser discípulo de Jesus, ser um cristão verdadeiro, é agir em amor, é amar gente, é fazer a diferença no amor. Nós, como cristãos de hoje, não podemos esquecer isso. Primeira coisa, então, guarde isso contigo. Não esqueça isso, porque isso é crescimento espiritual para ti. O amor é o sinal inconfundível dos seguidores de Cristo. Não tem conhecedor de Bíblia, não tem teólogo, não tem falador de língua estranha, não tem profeta, não tem nada que está próximo de Cristo, mas o amor não seja evidente na sua vida. Pode saber a Bíblia inteira, pode falar diversas línguas, pode estar todo dia na igreja. Se não ama, está longe de Deus. Não é eu que falo, é a própria palavra de Deus. Segunda coisa que a gente precisa aprender, e justamente isso explica porque Jesus falou, um novo mandamento vos dou, é que o nosso padrão de amor é Jesus. O nosso padrão de como amar é Cristo. No Antigo Testamento você já vai ver, o mandamento de amar o próximo. Amar a Deus e amar o próximo. Amai-vos uns aos outros. Está lá. Mas Jesus diz, olha, um novo mandamento vos dou. Amai-vos uns
aos outros, como eu vos amei. Como eu vos amei. E quando a gente olha para Jesus como padrão de amor, primeira coisa que nós vemos é que é um amor totalmente diferente do que se vive em nossa sociedade hoje. Um amor egoísta. Um amor que sempre precisa de algo em troca. Um amor onde sempre espera ser também beneficiado com aquilo. Esse não é o amor de Cristo. O amor do mundo, o amor que nós temos visto é cada dia mais egoísta. No mundo hedonista como hoje, meus irmãos, as pessoas entram numa relação não para fazer outro feliz, mas para se fazer feliz. Todo mundo quer entrar numa relação para se beneficiar. Todo mundo quer fazer o bem, visando lá na frente ser retribuído com isso. Esse não é o amor de Cristo. O amor de Cristo é um amor altruísta e não egoísta. Eu lembro daquela história do ratinho da fazenda, que evidencia muito os nossos dias. Numa fazenda chegou uma ratoeira, O dono e a dona da fazenda trouxeram uma ratoeira e o ratinho ficou muito preocupado. E a primeira coisa que ele fez, correu para o galinheiro, falou com a dona galinha: por favor, me ajude, eu soube que chegou uma ratoeira. E a galinha, preocupada apenas com isso: isso é problema teu, Isso aí não tem nada a ver comigo, eu não sou rato, se vira. Saiu de lá, foi correndo para o chiqueiro falar com o porco: porco, por favor, me ajuda, chegou uma ratoeira aqui na fazenda. Não tenho nada a ver com isso é problema teu, eu não sou rato. Saiu correndo dali, foi lá no estábulo falar com a dona vaca: dona vaca, por favor, me ajuda, eu soube que chegou uma ratoeira aqui na fazenda. Não tenho nada a ver contigo, se vira, isso é problema teu. Na primeira noite, houve-se um estralo, a ratoeira tinha pego alguma coisa. Quando a dona se levantou, correu até lá, não conseguiu acender a luz, botou a mão para pegar a ratoeira, tinha pego uma cobra, e a cobra picou a mão dela. A cobra picou a mão dela, ela ficou doente. O marido, então, para ajudar a esposa de cama, mata a galinha para fazer uma sopa, e ajudá-la. A mulher não melhora, fica mal. Os parentes começam a vir visitar. Como não tinha muita comida, mataram o porco para dar um assado para os parentes que vieram visitar. A mulher não melhorou, morreu. No funeral deu tanta gente que teve que matar a vaca. E mataram a vaca para fazer um churrasco para alimentar o povo. É uma história engraçada, mas evidencia o egoísmo. E é algo totalmente prejudicial, porque a gente pensa que eu me fechando, me clausurando, pensando apenas em mim, está tudo bem. O resto, literalmente, que se dane. Mas nós sempre seremos prejudicados quando o meu irmão, a quem eu devo amar, não está indo bem. O nosso padrão de amor é Jesus. E quando a gente começa a analisar a maneira que Jesus amou, a gente sempre entende que nós precisamos melhorar. Não estou aqui dizendo que nós alcançaremos a perfeição de Cristo, mas nós temos um alvo. Ele estabeleceu um alvo, um objetivo, a maneira que nós devemos fazer, e é isso que nós devemos percorrer, é isso que nós devemos buscar amar como Jesus amou. Você olha lá para João capítulo 8, e você vê Jesus amando uma pecadora. A mulher foi pega em adultério, cercam ela, os fariseus e outras pessoas da sociedade para apedrejá-la, digna de morte. Primeira coisa que Jesus faz, ele não se junta aos acusadores. Era pecadora, foi pega em adultério. Jesus não se junta aos pecadores. Jesus não joga lenha na fogueira para ver o circo pegando. Você vê muito cristão, às vezes, quando está dando problema, quando alguém está fazendo coisa errada, ele é o primeiro a apontar o dedão lá, em vez de orar, de tentar ajudar, não, está acusando. Nós precisamos, irmãos, justamente agir como Jesus. Ele ficou quieto, e perguntaram para ele, testaram Jesus: e aí, vai agora o quê? Vai ir contra a lei? Jesus, na sua tranquilidade, aquele que nunca pecou, atire a primeira pedra, escrevendo no chão.
Todos saíram, todos começaram a pensar em si, porque eles também eram pecadores, mas não se enxergavam, apenas acusando os outros. Jesus não estava ali concordando com o pecado dela, porque ele diz, olha, vai e não peques mais. Mas ele ali amou aquela pecadora, em vez de acusar, e deu uma nova esperança. Eu sei que aquela mulher jamais voltou a cometer aquele pecado que ela tinha cometido. Ela entendeu o que eram as misericórdias de Jesus, as misericórdias de Deus, porque ela viu ali nos olhos de Jesus o verdadeiro amor. Quando nós olhamos para Lucas, capítulo 19, nós vemos a história de Zaqueu, um publicano. Quando eu falo publicano, nós estamos falando de uma das piores raças perante os judeus, visto como traidor. Publicano era aquele judeu que aceitava ser funcionário público do Império Romano, para quê? Para cobrar impostos dos judeus e passar para os romanos. Então, os judeus odiavam quem era publicano. Zaqueu era um publicano. E Zaqueu queria ver Jesus. Vai lá, a gente conhece a história, sobe na árvorezinha, Jesus passando ali por baixo, no meio de uma multidão, olha para cima e diz, Zaqueu, desce daí que eu quero ir para a tua casa, vou comer contigo. Gente, comer com alguém, na sociedade do primeiro século, na sociedade oriental, era algo íntimo, era eu querer ser amigo daquela pessoa. Entrar na casa de um publicano era você quebrar um monte de leis, entre aspas, que os rabinos tinham colocado. Você não podia fazer isso, porque era alguém discriminado, era um grande pecador. E Jesus vai na sua casa, o ajuda. A gente sabe a mudança que aconteceu na vida de Zaqueu, a ponto de Jesus dizer, hoje a salvação chegou a essa casa, porque esse também é filho de Abraão. Ou seja, Jesus sabia que a identidade dele, da linhagem de Abraão, já tinha ido por terra, de tanta acusação, tanto desprezo, de tanto ser colocado à margem da vida. E ali Jesus reestrutura aquela casa, restaura aquela vida, restaura a própria identidade de Zaqueu. Jesus abençoa aquele que era discriminado. Nós, como cristãos, hoje, temos que ter muito cuidado com a questão da discriminação. Nós não concordamos com muitas coisas, e principalmente hoje, o choque dos cristãos tem sido com o movimento dos homossexuais, com o movimento LGBT. Gente, nós temos que ter muita cautela, porque são pessoas amadas por Deus tanto quanto nós. Se estão em pecado, nós precisamos deixar bem claro que nós respeitamos, mas não concordamos. E cremos que Deus pode mudar aquelas vidas. Mas nós temos que ter sabedoria para não criar um afastamento maior entre aquelas pessoas e a verdade. Portanto, precisamos saber diferenciar, consentir com opinião do que ser preconceituoso. Nós não podemos ser preconceituosos com ninguém. Preconceito, ou seja, o nome já diz, preconceito, eu estou estabelecendo um conceito anterior daquela vida, que é uma pessoa também. Nós precisamos amar, respeitar, não concordar com as suas opiniões, não concordar com a sua prática, mas saber amar. Jesus, irmãos, se ele tivesse em nossos dias, como ele agiria? Essa é a pergunta que nós precisamos fazer, porque Jesus, ele é o padrão de como nós devemos amar. O que Jesus faria em meu lugar? O que Jesus faria em meu lugar, se ele estivesse na escola que eu estou estudando, na faculdade que eu estou estudando, como ele agiria com aquela pessoa que é discriminada, por ser gorda, por ser magra, por ser baixa, por ser alta? Se eu estivesse na minha empresa, trabalhando lá, como Jesus agiria com aquele funcionário que ninguém gosta, que ele é discriminado, que ele é desprezado? Irmãos, a proposta de Cristo é essa. Você quer me conhecer? Haja como eu ajo, faça como eu faço, ame como eu amo. Nisto saberão que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros como eu vos amei. Irmãos, nós precisamos reaprender a amar. Nós olhamos a maneira que Jesus amava os seus amigos, os seus discípulos, aqueles que vieram perto dele, que seguiam ele, viviam diariamente com ele. Você vê um Jesus servo,
Um Jesus que a gente não pode esquecer, um Jesus que era Deus, um Jesus que sabia, o pensamento deles, o que eles pensavam. Jesus sabia que eles não estavam entendendo nada. Jesus sabia que muitas vezes eles pensavam coisas erradas a respeito do próprio Jesus e do reino de Deus. Jesus sabia tudo isso, mas Jesus amou a cada um deles intensamente. E como eu falei no Reaprendendo a Servir, uma amizade de servidão, uma amizade que estava disposta a abrir mão de si por eles, uma amizade que mesmo sendo chamado de mestre, ele estava lá lavando os pés dos discípulos, ocupando o lugar mais baixo numa escala de serviço. Esse é o Jesus que amava os seus. Não um amor com interesse, mas um amor altruísta. E a coisa está apertando, porque daí a gente olha para também a maneira como Jesus amava os seus inimigos. Como Jesus amava os seus malfeitores. A gente vê na própria traição de Judas, Jesus chamando ele de amigo. A gente vê, no momento que os soldados romanos são chamados para prender Jesus no Getsêmani, o Pedro tira a espada, corta a orelha de um soldado chamado Malco, um cara que foi prender Jesus. Se fosse muitos de nós, a gente ia dizer, bem feito, vai Pedrão, corta a garganta dele. Jesus pega a orelha do Malco, coloca no lugar e diz, Pedro, se eu precisasse, eu pedia legiões de anjos e eles viriam aqui, faziam uma limpa, pode ficar tranquilo. Fica na sua aí. Olha só a maneira que Jesus amou um malfeitor que foi prender ele. Eu imagino que Malco nunca mais foi o mesmo. Malco nunca mais foi o mesmo. E daí a gente vê, depois de Jesus ser dilacerado, depois de Jesus sofrer tanta chicotada que aparecia os seus ossos, depois de ter a sua pele, todo o seu corpo, moído, pregado numa cruz, depois de tudo que tinha passado, ele ainda olhar para aquela multidão e dizer, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Jesus estava ali mostrando uma grande uma unidade entre aquilo que ele falou, coerência, e o que ele estava vivendo. Porque ele já tinha falado lá no Sermão do Monte, a gente pode até ler, Mateus capítulo 5, do 43 em diante. Jesus falando sobre amor aos inimigos. Vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos do Pai que está no céu. Porque Ele faz raiar o sol sobre maus e bons, derramar chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que amam vocês, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como o Pai de vocês é perfeito. Forte, né, gente? Isso aqui é muito forte. O que Jesus fala é muito forte. Chegar no nível de amar o inimigo. Amar o inimigo. É interessante isso. E Jesus deixa bem claro, olha, você pode pegar o pior dos pedófilos, aquele cara mais podre da sociedade, aquele cara que matou, abusou de um monte de criança e matou um monte de criança. Você vai ver, se ele tiver um amigo próximo, ele vai tratar bem o seu amigo, ele vai gostar do seu amigo. Ou seja, até aquele cara, pecador, errante, falho, cruel, sabe fazer o bem a quem ele gosta. Qual a diferença, então, se nós apenas reagirmos positivamente com as coisas benéficas que recebemos? Nós estamos sendo igual a qualquer um. O diferencial está em fazer o diferente. Forte isso. E daí, se a gente lembrar, quando Jesus está falando desse fazer o bem ao próximo, as pessoas vão querer saber, tudo bem, Jesus, amar o próximo, fazer o bem ao próximo. Daí tem um louco lá que pergunta, e quem é o meu próximo? E daí Jesus conta a parábola do bom samaritano. Ou seja, samaritanos e judeus se odiavam, eram os piores inimigos. A gente não vive num país de guerra, não tem como a gente saber. Talvez a gente pode aqui pegar comparação futebolística entre Brasil e Argentina. Jesus falou, olha, um argentino, ele foi quem ajudou
passou um brasileiro rico, importante, passou um outro brasileiro famoso e nenhum ajudou. Mas passou um argentino lá e ajudou. Imagine os judeus ouvindo isso, um samaritano. A raiva que eles ficaram. Mas Jesus queria dizer, olha, o teu próximo é até o teu pior inimigo. O teu próximo é até o teu pior inimigo. A gente precisa entender, meus irmãos, que o nosso padrão de amar é Jesus. E a terceira coisa, que eu acho que isso aqui é o que faz a diferença. Já aprendemos que o amor é um sinal inconfundível dos seguidores de Cristo. Nós aprendemos que Jesus é o nosso padrão de como amar, e a gente precisa ter bem claro isso, que amor é atitude. Amor é atitude. Gente, Jesus ele falou, olha, um novo mandamento vos dou. E quando a gente pega isso, porque tinha tantos mandamentos já no Antigo Testamento, e depois ali do período interbíblico, os rabinos, eles tinham colocado muito mais, eles tinham assim, minuciado todos aqueles mandamentos e colocado um jugo insuportável sobre o povo. E Jesus queria dizer justamente isso, gente, isso aqui resume tudo. Todos os mandamentos precisam se concentrar nisso, no amor, nesse amor que é prático, nesse amor que é atitude. E mais uma vez a gente pega o Paulo. Paulo, gente, o cara foi fantástico. Por isso que eu digo que ele talvez seja um dos maiores filósofos que já pisou sobre a terra. Porque ele conhecia muito da cultura secular, do Antigo Testamento, porque era um fariseu. Mas quando apareceu Jesus, e depois da perseguição que ele se converte, ele consegue pegar as ideias de Jesus de uma maneira linda. Ele escreve lá em Romanos, capítulo 13, do versículo 8 em diante, assim, olha, não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei. Pois esses mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, qualquer um outro mandamento, todos se resumem nesse preceito, ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, o amor é o cumprimento da lei. 1 João 5,3, porque nisso consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Você está vendo assim a junção, e principalmente o João faz isso, Deus e amor, ou seja, quer amar a Deus, ame o próximo. Amando o próximo, você está mostrando que ama a Deus. Olha só 1 João 2, do 3 ao 4. Sabemos que conhecemos a Deus se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Ou seja, gente, tudo aquilo que a gente tenta fazer para agradar a Deus, se resume no amor. É eu colocando realmente o amor como prioridade, o amor como Jesus amou. 1 João 3,16, nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais, vendo que seu irmão em necessidade não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e verdade. Por isso que eu falei, precisamos parar de chavecar Jesus. Chavecar é muita teoria. Chavecar Deus é falar de amor. Deus não quer isso. Se você pegar não só a parábola do bom samaritano, mas olha para a vida de Jesus e olha para os seus ensinamentos de quem estava fazendo a sua vontade, você vai ver isso bem claro. Amor é prática. Amor é prática. Quando você vê Jesus falando sobre a separação dos bodes, das ovelhas, daqueles que servem a Deus e daqueles que fingem que servem a Deus, você vai ver justamente prática. Olha, eu tive nu, vocês me vestiram. Eu tive com fome, vocês me deram de comer. Eu tive preso, vocês foram me visitar. Eu tive doente, vocês me deram suporte. Quando que te fizemos isso, Senhor? Quando fizeram a um dos meus pequeninos, a mim vocês fizeram. Há uma confusão, até dentro da igreja, a respeito disso. Quando confunde o amor teórico, e às vezes, nem é a questão do amor teórico, mas às vezes é a questão do afeto para a ação.
É a questão do afeto para a ação. É a confusão que o próprio Freud fez. Freud, ele dizia que é entrar em parafuso a proposta de Cristo. Você conseguir, amar, afeto, na ideia de amor de Freud, era justamente o afeto. E se a gente ir para o grego mesmo, você nunca vai ver, das 4 expressões de amor, Freud entendendo o amor como o ágape. Era geralmente o eros. E o próprio Sturge e o Filéu, para o Freud, se concentrava no eros. Porque Freud ele tem jogado uma ideia que dissemina muitos pensamentos hoje, que quem tenta cumprir isso que Cristo falou entra em parafuso, porque não tem como eu amar o Joãozinho que eu conheci hoje como eu amo meu pai. Não tem como eu amar uma pessoa que eu desconheço como eu amo a minha mãe, como eu amo minha esposa, ou como eu amo a mim mesmo. Mas é justamente isso. Ele não entendeu que amor, o que Jesus quer de nós é atitudes. E claro, Deus, através do seu Espírito Santo, do seu agir em nós, trabalha também o lado de afeto. Mas nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender isso. Quando Jesus está querendo que eu ame as pessoas, Ele quer justamente que eu faça o bem para as pessoas. Eu tenho um certo amor pelo pastor Campanelli, que eu conheço e tenho uma amizade com ele. O meu afeto por ele é maior do que o João que está na rua, que eu não conheço, que está lá caído. Mas assim como eu posso dar uma roupa nova de presente para ele, porque eu gosto, mesmo não sentindo o mesmo afeto que eu tenho por ele, por aquele, eu posso fazer o mesmo por aquele. Eu posso chamar esse aqui para ir comer um jantar lá em casa. Eu posso também chamar aquele para ter um jantar lá em casa. Nós precisamos entender isso. Amor é atitude. Amor é prática. E é isso que nós precisamos fazer. É isso que o Senhor espera de nós. E é claro, quando nós fazemos isso, nós nos aproximamos de Deus e Deus transforma o nosso coração. Deus é aquele que tira o nosso coração de pedra, o nosso coração duro. Mas nós precisamos entender que amor vai muito além de palavra. E também é a questão de ultrapassar o afeto. É atitude, é prática. E aí nós temos sido falhos. Aí nós não temos entendido. Porque às vezes a gente fica nessa neurose que o próprio Freud tinha, não entendia. Não tem como, Jesus está pirando. Como é que Jesus faz uma proposta? Não, Jesus estava propondo que as nossas atitudes de amor fossem tão intensas como é para o meu filho, como é para minha esposa, como é para o meu pai, como é para mim mesmo, como é assim que deve ser para as pessoas que estão carecendo. É assim que deve ser para quem está doente, para quem está preso, para quem está tendo uma necessidade. Nós vivemos dias, meus irmãos, onde nós temos visto a questão da popularidade do ódio, que é fruto do hedonismo. Justamente as pessoas que não se encaixam na minha visão, não é pessoas que eu quero andar. Daí bloqueia lá no Facebook, e assim por diante, cada um vai fazendo os seus grupinhos. É normal, principalmente o Facebook revela muito, porque as pessoas estão lá hoje. Você vê pessoas de vez em quando colocando assim, eu odeio gente desse tipo, eu odeio gente daquele tipo. A gente perdeu a noção do que é realmente esse ódio. E o ódio, infelizmente, se tornou popular. 1 João, olha só o que o apóstolo João ele escreve sobre isso, capítulo 2, o 9 em diante. Quem afirma estar na luz, mas odeia o seu irmão, continua nas trevas. Quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas. Não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. No capítulo 4 de 1 João, ele diz assim, olha, se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento. Quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Fortes as palavras, Nós precisamos reaprender a amar, meus irmãos. Nós precisamos reaprender a amar. E esse avivamento que nós queremos para a nossa vida, esse avivamento que nós queremos para a nossa igreja, essa diferença que nós queremos fazer em nossa sociedade, penso eu, que começa aqui, entendendo o beabá do Evangelho, que é amar como Jesus amou. Irmãos, quando nós olhamos os avivamentos durante a história,
você vê o amor sendo uma das coisas que era prioridade. Essa carta que nós estamos lendo bastante versículo, 1 João, foi a base de estudo dos cristãos lá na Coreia, quando não tinha Coreia do Sul, Coreia do Norte, 1907 mais ou menos. Nesse tempo aconteceu um avivamento, um despertar espiritual tão grande na Coreia, que era lindo de ver. E começou, principalmente na cidade de Pyongyang, que é a capital hoje da Coreia do Norte. Lá, eles começaram justamente isso. Os cristãos sentaram falando, gente, nós precisamos de um avivamento. Nós precisamos ver um evangelho mais autêntico. E eles começaram a fazer estudo em cima da primeira carta de João. E assim, eles começaram a colocar em prática. Vamos colocar em prática isso. Ou seja, quem odeia o seu irmão não pode amar a Deus. E quem diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, está longe de Deus. Começaram a se perdoar. Começaram a ajudar os necessitados. Começaram realmente a viver em amor. Gente, o país todo, durante os próximos 40 anos, até chegar às guerras e causar a divisão, ali, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, eles viveram 40 anos, gente, de bênção, 40 anos de prosperidade naquela nação, 40 anos onde muitas igrejas foram construídas, onde as pessoas se rendiam a Cristo, onde os prostíbulos eram fechados, botecos eram fechados. Começou como? Começou com o amor. Começou com o amor. Quando nós olhamos, irmãos, para todas as comunidades cristãs durante a história que fizeram a diferença, você vai ver o amor sendo prioridade para eles. É assim que eu gostaria de concluir o meu sermão, convidando vocês para reaprender a amar. É isso que eu preciso. É isso que nós precisamos. Certa vez, um pastor foi dar uma palestra numa universidade, e levantou uma aluna indignada. Pastor, você falou aí um monte de Deus, Deus nem existe. Se Deus existisse, não teria tantas pessoas passando fome. Se Deus existisse, não teria todas essas mazelas que tem no mundo. O pastor olhou para ela e falou, bem simples, querida, tem tanta fome no mundo, não é porque Deus é culpado, é porque você tem 2 pães e não divide com quem precisa. Essa é a verdade, irmãos. Se a gente olhar para todas as mazelas do mundo, são fruto de egoísmo, muitas vezes praticado por nós mesmos. Deus no Antigo Testamento, através dos profetas da lei, e Jesus nos seus ensinos, eles vão focar o amor. O próprio Jesus, quando pergunta qual é o maior dos mandamentos, ele resume no amor. Amarás a Deus acima de todas as coisas e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Irmãos, o amor é o que faz a diferença. O amor é o que nós precisamos colocar em prática e viver. Assim, certamente, nós mudaremos o mundo. E daí, o processo vai ser natural. Quando eu começo a amar as pessoas, quando eu começo a ser usado por Deus para amar as pessoas, a minha vida espiritual, ela vai melhorando a vida espiritual, mas eu amo. É uma ação que gera uma reação e me leva ao crescimento espiritual que eu preciso. E é um processo natural, não é nada forçado. É algo que quando o Senhor trabalha em mim, a consequência lógica é eu não mais passar pelas pessoas e dizer, puxa, alguém precisa fazer alguma coisa. Aquela pessoa ali está passando fome, aquela família está necessitada. E a gente falar, Senhor, tu não está vendo? E o Senhor está lá do lado, sim, querido, eu estou vendo, eu só estou esperando você liberar a tua mão para me agir através de você. Só estou esperando tu liberar a tua boca para dar um beijo a alguém, os teus braços para dar um abraço a alguém. Estou esperando você abrir mão dos teus recursos para dar o prato de comida para quem precisa. Assim nós vamos mudar o mundo, se nós realmente amarmos como Cristo nos amou. Vamos colocar em pé? Palavra durinha, meus irmãos, mas é a palavra de Deus. Eu tenho apanhado muito nesses estudos, mas Deus sabe o que nós precisamos fazer. E nós precisamos amar. Nós vamos, nesse momento, dobrar os nossos joelhos e tirar 10 minutos de oração. Você sabe o que Deus precisa trabalhar no seu coração. Nós, o tempo todo,
Nós temos sido influenciados, meus irmãos, pelas vozes, pelas opiniões, para agir, pensar e fazer conforme o mundo. Por isso Jesus sempre encerrava seus sermões, seus ensinamentos, dizendo: quem tem ouvido para ouvir, ouça. Ouça, porque quando eu ouço e aquilo entra no meu coração, aí que tem as mudanças. Só que às vezes nosso ouvido está aberto para tantas coisas do mundo, para a gente pensar só em nós, só em nós, só em nós, e a gente esquece de agir conforme o Senhor age. Hoje, Ele falou que os teus ouvidos, os ouvidos do teu coração, da tua vida, estejam abertos para isso. Converse com Ele e abre o teu coração para Ele trabalhar na sua vida. Dobre o joelho.